Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2022, 8 horas e 35 minutos, iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora. Temos dois processos na pauta, a IM 412-987, PepsiCo do Brasil Limitada. Dr. Carlos Henrique Martins de Lima é o relator. É um recurso misto, né? Recurso ordinário e recurso de ofício da Fazenda, ser julgado. Dr. Érico França está pela PepsiCo para realizar a sustentação oral. Passo a palavra ao Dr. Carlos para resumir o processo. Eu já abro para a sustentação oral do patrono. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou ler as infrações e depois eu abro para a sustentação oral, ok? Vamos lá. Infração 1. Deixou de pagar o ICMS no valor de tanto, no período de 2 de janeiro a 19 de 4 de 2013 a 19 de 4 de 2017, por emissão e inscrição de notas fiscais eletrônicas, discriminadas demonstrativo página 284 a 2.789, referente a operações tributárias com erro na determinação da base de cálculo por meio de aproveitamento indevido do benefício fiscal, da redução da base de cálculo prevista nos incisos 12, 13, 14 e 16 do artigo 39, produtos alimentícios, do anexo 2 do RICMES. Em razão dos cumprimentos dos requisitos e condições previstas tais. Esse é o primeiro. Tá. Nos termos do artigo 5º, a páginas 44, o ICMS relativo à diferença da alíquota de 18 para 18 aproveitou-se do referido benefício fiscal da redução da base de cálculo é devido no momento que ocorrem as operações das saídas internas tributadas formalizadas pelas notas fiscais demonstradas nas páginas 284 e 2789. Em decorrência dos cumprimentos, requisitos e condições por parte da PepsiCo do Brasil Limitada. Previamente, a realização dessas operações, esses débitos fiscais deverão ter sido garantidos por depósitos judiciais ou administrativo, fiança bancária, seguros de obrigações contratuais ou outro tipo de garantia a juízo da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. No caso dos inscritos na dívida ativa, ou juízo do coordenador da administração tributária, no caso pendente da inscrição na dívida ativa, deverão ter sido objeto de pedido de parcelamento deferido, celebrado e regularmente cumprido nos termos respectivamente, no artigo 39 do RICMES. Consigne-se que foi dada a oportunidade por meio do aviso tal, final de 2018, contidos no artigo 5º do RICMES, as páginas 45 e 47, para a PepsiCo do Brasil a procurar a repartição fiscal de sua jurisdição administrativa e tributária para sanar a irregularidades relacionadas com o cumprimento de obrigação pertinente ao ICMS demonstrados e provado no relatório fiscal anexo de páginas 48 a 281, nos termos do artigo 529 do RICMES, porém quedou-se inerte e sem apresentar nenhuma manifestação. Fração 2. Creditou-se devidamente o ICMS no valor então, de janeiro de 2013 a maio de 2016, por meio de lançamento de GIA, no registro de apuração do ICMS em operações próprias sob rúbricas, estornos de débitos e outros créditos, nas datas e valores discriminados no demonstrativo da página 4.768, relativamente à diferença da alíquota de ICMS 18 para 12, em operações de saídas de interesses tributários, utilizando-se indevidamente o benefício da redução da base de cálculo previsto no inciso 12, 13, 14 e 16 do artigo 39, produtos alimentícios, em razão do descumprimento dos requisitos previstos na linha A, B, C do item 2, alíneas A, B, item 3, parágrafo 4º do artigo 39 do RICMES. O descumprimento dos referidos requisitos foi comprovado por meio de verificações fiscais sob ordem de serviço fiscal, número tal, demonstrado no relatórios fiscais de páginas 48 a 281, em face da existência de débitos fiscais e ICMS declarados em GIA, e também constituído por meio de autos infrações e imposições de multas, páginas 38 a 39, demonstrativo e resumo analítico, certidões derivativas, indicações de bases legais e comprovações de datas de início de períodos que a PepsiCo do Brasil não tinha direito de usufruir do benefício fiscal. A PepsiCo do Brasil Limitada, notificada e renotificada, conforme notificações das quais das trevas finais de 2018, páginas 3.848, 3.851, 4.850, 4.653, 4.654 e 4.657.
A manifestar-se confirmou que os valores lançados a crédito de GIA, sob rúbricas de estorno de créditos e outros créditos, constituem diferença alíquota de ICMS de 18 para 12, relativas às saídas internas utilizando da redução da base de cálculo prevista no artigo 39, anexo 2 do RICOMS. As respostas de 3.052 a 3.802, documentos apresentados nas páginas 38.063, 4.649, 4.658 e 4.663. Importante consignar que a Pepsi do Brasil Limitado foi comunicado por aviso final 18, páginas 45 e 47, a procurar a repartição fiscal de sua jurisdição administrativa e tributária para sanear as irregularidades relacionadas com o cumprimento de obrigações pertinentes ao ICMS demonstrado no relatório fiscal, páginas 48 a 281, e nos termos do artigo 529 do RICMS. Inconformado, a recorrente apresentou defesa de 4.982 a 5.002. A Fazenda, a autoridade fiscal se manifestou as folhas 5.308 a 5.347. O julgamento foi cometido em diligência das folhas 5.368 a 5.369. A recorrente se manifestou as folhas 5.425 a 5.429, em relação ao resultado da diligência. Houve nova conversão de diligência às folhas 5.430 a 5.432. Exato. A recorrente, ao manifestar sobre o resultado de diligências, apresentou suas considerações acerca das diligências apresentadas pela PJE, reiterando seus argumentos. Houve a decisão de primeira instância, que julgou parcialmente procedente. Vou resumir um pouquinho. A Fazenda Pública apresentou recurso de ofício. A recorrente, houve a decisão parcialmente procedente, perdão. A Fazenda Pública apresentou recurso de ofício, a recorrente apresentou recurso ordinário. Houve a apresentação de recurso de ofício por parte da Fazenda, e das quais viemos concluídos. Esse é o relatório, presidente. Fica à vontade, doutor Érico. A matéria já é conhecida, pode ficar à vontade de fazer a sustentação. Obrigado, presidente, excelentíssimo relator e demais integrantes dessa colhenda Câmara. Meus cumprimentos a todos. Essa discussão ela possui um componente fático predominante, né? Como bem relatado, né, a Pepsi ela fazia jus de um benefício fiscal da redução da base de cálculo, né? Na comercialização de produtos alimentícios, né? Não se questiona o benefício, a alíquota e a base de cálculo, mas sim o cumprimento das condições para fazer jus ao benefício. Dentre essas condições, né, uma condição que é até bastante comum, né, é que a empresa ostente regularidade fiscal, né? Ou seja, ela não pode possuir débitos em abertos, sem garantia, sem depósito judicial, débitos sem exigibilidade suspensa na forma do 151, débitos não parcelados, né? Naturalmente, a PepsiCo é uma empresa de um tamanho, né, gigantesco, e ela o tempo todo passa pelo crivo da fiscalização, né, e tem que enfrentar, né, debates com a fiscalização, né? A PepsiCo fez jus desse benefício e foi, em 2017, objeto de uma fiscalização, na qual impugnaram o uso do benefício sob a condição, sob o argumento, né, desabonaram, né, o uso desse benefício sob o argumento de que a Pepsi possuiria débitos em aberto, né? E são 5 inscrições de dívida ativa que decorreriam desse desabono, né, da fruição do benefício fiscal, né? Então, a discussão ela começa a girar em torno de 2 elementos principais. Um, da demonstração da decadência, tá? E o outro, da demonstração de que esses débitos foram, sim, objeto de garantia, foram judicializados, foram objeto de processos judiciais, nos quais a PepsiCo apresentou garantia, por vezes depósito judicial, e uma peculiaridade. Em todos esses casos, né, o tempo demonstrou isso, todos esses casos, a PepsiCo ganhou os seus processos, obtendo sentença e, eventualmente, decisão do tribunal
afastando, cancelando esses débitos, né? Reconhecendo a ausência de liquidez e certeza dessas inscrições em dívida ativa, né? Então, começando pela decadência, né, em primeira instância, foi reconhecida a decadência de uma parte do item 1 da auto de infração, referente ao período de janeiro a agosto de 2013, mediante a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, né? Então, essa parte do débito foi cancelada. A PepsiCo defende que não só o item 1 deve ser objeto da decadência, reconhecida a decadência, mas essa decadência também deve ser estendida aos itens 2 e 3. Isso porque, ao contrário do que consta do auto de infração, os itens 2 e 3 no auto de infração se utilizam da expressão creditamento indevido. Só que se a gente se aprofundar um pouco mais, inclusive no próprio auto de infração e nos documentos que são acostados ao auto de infração, um relatório até bastante detalhado, a gente vai notar que o que legitima essas infrações foi um cancelamento do estorno, né? Um estorno, na verdade, um estorno de débito, ou seja, não houve glosa de crédito, mas estorno de débito justamente para fazer jus ao benefício fiscal. A PepsiCo fazia o estorno do débito, eventualmente declarado a princípio mediante a base de cálculo cheia, mas para fazer jus ao benefício fiscal, ela estornava esse débito. Então, não houve creditamento indevido e, consequentemente, a gente defende que a aplicação da súmula 9 do TIT, que afasta o 150, parágrafo 4º, nas hipóteses de creditamento devido, deve ser afastada, né? Então, não seria o caso, nesses itens 2 e 3, de aplicar o artigo 173 do CTN, e sim de aplicar, tal como em relação ao item 1, o 150, parágrafo 4º, já que não se tratava de creditamento indevido. Tá? Em relação à decadência, a gente tem esse ponto, e já adentrando na segunda etapa aqui da explanação, e talvez a etapa o ponto mais importante dessa discussão, que tem um elemento fático predominante, eu vou passar a falar das 5 CDAs, tá? De uma forma bem pontual, né, que motivaram, né, a exclusão do benefício e a lavratura do auto de infração, né? A primeira CDA é a 141.387.124, tá? Essa CDA ela nasce em decorrência do fato de que a PepsiCo emitiu uma guia substitutiva e essa guia substitutiva não teria sido aceita pela fiscalização. O Estado de São Paulo dá prosseguimento à cobrança do débito, tá? Só que a PepsiCo, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, a PepsiCo já discutia esse débito numa ação ordinária. Após a execução fiscal, com o depósito judicial, tá? Após o prosseguimento da cobrança e o ajuizamento da execução fiscal, a PepsiCo apresenta, além do depósito judicial, apresenta uma carta de fiança bancária e dá prosseguimento também à oposição dos embargos à execução fiscal e obtém uma sentença favorável, a sentença que determina o cancelamento dos débitos, né? Essa sentença só foi proferida mais recentemente, em junho de 2021, tanto é que no começo da defesa, em primeira instância, a gente traz todo o laudo pericial que foi feito nos autos dos embargos, reconhecendo que o débito deveria ser cancelado, uma vez que ele foi pago, né? Só não foi reconhecido isso em âmbito administrativo em razão do fato de que a fiscalização impropriamente deixou de reconhecer a guia substitutiva. Logo, nessa primeira CDA, temos um depósito judicial referente ao débito integral, suspendendo a exigibilidade do débito, temos uma garantia apresentada nos autos da execução fiscal e uma sentença de procedência determinando o cancelamento do débito, tá? A próxima CDA, 138.139.052. Essa foi uma execução fiscal ajuizada em 94, sendo que o débito foi pago em 98, né? O débito foi integralmente pago em 98, né? Só que, por morosidade do judiciário, o processo só transitou em julgado em 2017, né? Só que quando da lavratura do auto de infração, isso chama atenção, esse débito já tinha sido pago e já havia sentença transitada em julgado reconhecendo a extinção da dívida, né? De modo que, se o auto de infração foi lavrado em agosto de 2018, não teria razão
para que esse débito ainda fosse apontado como uma pendência à fruição do benefício fiscal. Voltando um pouco, estamos tratando aqui de débito de um período entre 2013 e 2017, sendo que a pendência apontada pela fiscalização é um débito integralmente pago em 2008, né? Então, por esse motivo, a gente também defende que esse débito essa inscrição individuativa também não poderia motivar a exclusão do benefício fiscal, né? Passando para a terceira CDA 711, 188, 670, essa CDA ela tem um componente específico, porque ela não foi inserida pela fiscalização, ela não acompanha o auto de infração, ela é inserida posteriormente por ocasião do julgamento de primeira instância, né? O que não encontraria respaldo no artigo 146 do CTN, já que isso representaria uma mudança de critério jurídico, e nem tampouco no artigo 142 do CTN, já que o lançamento é ato privativo da fiscalização. Então, essa CDA não poderia ser incluída com uma pendência à fruição do benefício fiscal a posteriori da própria lavratura do auto de infração. Nós apontamos esse vício de ilegalidade, né? Mas, de todo modo, assim como nos outros casos, essa CDA também se referia a um débito cancelado, efetivamente cancelado. Inclusive, isso foi reconhecido pela própria PGE, que no sistema dela esse débito não constava já desde 2013, salvo engano, no sistema dela, e que ela não sabia a data certa correta do cancelamento. Mas quando o processo baixou para diligência, ela reconheceu que esse débito também, igualmente, já havia sido cancelado. Tá? A próxima CDA se refere a 1157-724-486, igualmente se refere a um débito que foi judicializado, que foi discutido pela PepsiCo, com o depósito judicial formalizado em março de 2014, né? Ou seja, 4 anos antes da lavratura do auto de infração. Igualmente, nos outros casos, a PepsiCo ajuizou uma ação anulatória para discutir a liquidez e certeza desse débito e obteve uma sentença favorável confirmada pelo tribunal. Ou seja, trata-se de mais uma inscrição endividativa incorretamente lavrada, né? Que consubstancia débitos que carecem de liquidez e certeza, né? A quinta CDA é a 1064-366-568. Essa CDA ela foi afastada em primeira instância justamente pelo reconhecimento da decadência com relação ao item 1, né, quando falei no primeiro tópico da explanação, né? E ela igualmente possui uma carta de fiança bancária, possui uma anulatória com igualmente decisão judicial favorável. Então, assim, em resumo, né, a gente tem aqui uma exclusão de um benefício fiscal, né? Não se discute aqui interpretação restritiva para uso do benefício fiscal ou interpretação literal, mas sim, né, o que a gente denota é que a PepsiCo houve uma transferência do ônus da prova para a PepsiCo, né? A PepsiCo teve e vem ao longo do processo administrativo trazendo atualizações, né, sobre todas as inscrições de dívida ativa e as conclusões são irrefutáveis, né? Em geral, a gente pode afirmar com absoluta convicção que os débitos ou estavam garantidos garantidos com seguro garantia ou fiança bancária, ou com depósito judicial, ou com decisão judicial, inclusive passada em julgado, afastando a liquidez e certeza dos débitos, né? Então, é claro que a inteligência da norma, quando determina como condição para a fruição do benefício fiscal é que ela não tenha pendências, desde que essas pendências sejam líquidas e certas, né? A existência de autos de infração ou de inscrições em dívida ativa para uma empresa do tamanho da Pepsi sempre existirão. A dúvida elas ostentavam liquidez e certeza, estavam garantidas ou não? Nesse caso, fica muito claro, excelências, que os débitos ou estavam garantidos, parcelados, ou foram desconstituídos, cancelados, né? O que significa dizer que eles jamais poderiam ter sido lavrados, né? O ato do cancelamento judicial significa dizer que o débito ele foi cancelado e anulado desde o início, né? Essa decisão naturalmente retroage, já que a inscrição endividativa ela goza de presunção de liquidez e certeza, mas pode ser elidida por prova em sentido contrário. Então, são essas as razões que justificam,
né, a manutenção da decadência e a sua extensão com relação aos itens 2 e 3, e o provimento do recurso interposto pela PepsiCo, a fim de que todos os débitos sejam cancelados em razão da demonstração de que a PepsiCo fazia, sim, jus à fruição do benefício fiscal, considerando a sua regularidade fiscal. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Érico, pela sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Carlos. Presidente, eu estou com um probleminha técnico aqui em relação à minha internet, ao meu computador aqui. Na realidade, eu estou com o voto pronto, sem problema nenhum, só em relação ao item 3, que eu precisaria complementar no que tange a descrição dos fatos, sim. E eu não estou conseguindo inserir isso no sistema do EPAT, ou seja, carregar isso no sistema para inserir isso, assim, entendeu, presidente? Aí eu pediria a gentileza, presidente, se até para não tomar tempo dos pares e tudo mais, se efetivamente a gente poderia eu ajustar isso ou tirar isso de pauta e colocar isso na próxima sessão, presidente. Só para apresentação do voto. Já foi ouvido, obrigado pela sustentação oral do Edilson Patrono, muito bem colocado. Só para não tomar tempo, presidente. Tá ok. Doutor Érico, o voto do doutor Carlos já estava disponível, eu li ele rapidamente, né? E vi também que faltava o relato infracional do item 3 no relatório, né? Então, assim, como ele não está conseguindo ajustar o voto hoje, aí eu vou retirar de pauta, ele ajusta o processo e na próxima pauta a gente já, daqui uns 15 dias a gente já insere ele e ele passa a leitura do processo, tá bom? A questão de fundo não é difícil de resolver, é uma questão de benefício fiscal condicionada, né? Exato. A regularidade do estabelecimento junto à Cefaz. Então, a questão já não é algo novo aqui tratado pela Câmara, então a gente pode na próxima oportunidade, passar diretamente a leitura do voto. Tá ok? Peço desculpa ao presidente, peço desculpas ao patrono, que realmente é uma questão de sistema, viu, presidente? Tá ok, então. Tá jóia, então. Muito Aí obrigado. a gente pauta ele novamente daqui uns 15, 20 dias, tá ok, doutor? Obrigado pela sustentação oral. Vou devolver o processo para o doutor Carlos e a gente dá continuidade à sessão aqui. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Deixa eu só... O processo está devolvido para o doutor Carlos. Passar ao segundo processo da pauta, por nada. ICA Ligas de Alumínio Limitada, AM 420-601. O relator é o doutor Walter. Trata-se de um recurso ordinário. O patrono não compareceu para fazer a sustentação oral. Fica à vontade, doutor Carlos, para leitura ou resumo do voto. Tá? Obrigado, presidente. Eu vou lê-lo completo o voto, porque é curto, então dá para a gente compreender bem aqui que é uma questão processual. Então, trata-se de recurso ordinário contra a decisão de primeira instância que não conheceu da defesa apresentada pela recorrente devido ao decurso de prazo legal nos termos da legislação processual paulista em vigor. A recorrente tomou ciência automaticamente do auto de infração em 26 de nove de 2019, folhas tais, e apresentou a sua defesa em 5 de 11 de 2019, folhas tais. Em sua petição de juntada da defesa, folhas tais, a recorrente esclarece que a protocolização ocorreu em 24 de 10 de 2019, mas com indicação no número do auto de infração 4057-3527, e após perceber o equívoco, ratificou o seu pedido em 5 de 11 de 2019, agora
nos autos do processo 420.601.0, que é objeto desse julgamento. O julgador de primeira instância da DTJ de São Paulo, Unidade de Julgamento de São Paulo, com fundamento da legislação processual administrativa paulista, concluiu em seu voto que a defesa era intempestiva e, por isso, não poderia conhecê-la nem julgá-la. Folhas tais. Dentro do prazo legal, a recorrente interpôs o seu recurso ordinário, alegando novamente o erro material no protocolo realizado em 24/10/2019, fazendo constar erroneamente o processo 4057-3527. A douta representação fiscal apresentou o parecer no sentido do não conhecimento do recurso, mas, se conhecido, opinou pela anulação da decisão e retorno dos autos à primeira instância para análise do mérito. Os autos foram distribuídos à minha relatoria. É o necessário e passo ao voto, presidente. A recorrente em preliminar de mérito alega que houve erro material no protocolo e sem prejuízo ao erário paulista. De fato, os documentos anexados nos autos pela recorrente em 5/11/2019, folhas tais, dão conta de que a defesa se refere ao processo 4057-3527, configurando a intempestividade da defesa em relação à auto de infração 420.601, não formando, portanto, processo administrativo nos termos do artigo 29 da Lei 13.457. Corolário disso, nos termos do artigo 7º da Lei 13.457, com o decurso do prazo para a defesa e sem formalização do processo administrativo, a recorrente estaria impedida de praticar qualquer ato, salvo se provasse que não o realizou por justa causa. Entendo que a recorrente conseguiu provar o erro material em sua defesa, embora tenha constado o número 4 do processo 4057-352-7, cuja recorrente figura como autuada. Verificando o processo 4057-352-7 no EPAT, é possível constatar que a acusação difere, em parte, do auto de infração objeto desse julgamento, que vai mais além, se não vejamos. Então, aqui eu transcrevo parte aqui que eu colhi no EPAT, né, onde mostra na ementa da decisão de primeira instância daquele processo, não desse que a gente está julgando, que ali a matéria se refere a documentos inidôneos, tão somente. E aí, continuando o voto. Além disso, pelo andamento processual EPAT, verificamos ainda que a notificação do auto de infração 4057-352-7 ocorreu em 20/3/2015, com defesa protocolizada tempestivamente em 17/4/2015 e coisa preclusiva administrativa em 18/7/2015. E eu destaco aqui as duas datas mais importantes, né? A notificação em março de 2015 e o encerramento da fase administrativa, né, em 18/7/2015. Retornando ao meu voto, no auto de infração número 420.601.0, além de nova autuação por aproveitamento de crédito na aquisição de mercadoria de empresa declarada inidônea, inscrição inapta ou nula, a recorrente ainda tem a acusação de falta de pagamento de imposto por meio de levantamento fiscal, nos termos do artigo 509 do RICMES. Aí eu transcrevo as duas acusações fiscais e destaco aqui os pontos, né, da autuação, que são 2 pontos, né? No auto que foi protocolizado, talvez erroneamente, né? Ali nós temos uma outra situação específica, só no documento inidôneo. Retornando ao voto, já praticamente concluindo, assim, adotando um formalismo moderado do processo administrativo e com fundamento ainda no artigo 7º da Lei do Processo Administrativo Paulista, 13.457/2009, está evidenciado o erro material cometido pela recorrente ao indicar na defesa protocolizada em 24/10/2019 o processo 4057-3527, pois, embora não se possa analisar os argumentos de mérito do recurso em julgamento, sob pena de supressão de instância, consta, tanto na sua defesa quanto no seu recurso, manifestação expressa sobre a acusação fiscal relativa à falta de pagamento de imposto por meio de levantamento fiscal nos moldes do artigo 509 do RICMES. Ademais, frisa-se o fato de a protocolização da defesa, em 2009, ter ocorrido em processo encerrado em 2015, denotando erro crasso da defendente na fase inaugural do processo administrativo, ao apresentar defesa em processo administrativo já encerrado. Por essas razões, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para anular a decisão de primeira instância, devendo a mesma proferir nova decisão agora, no que diz respeito à análise do mérito. É como voto, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Walter. Questão de fundo é o não processamento da defesa.
de primeira instância por ser intempestiva, mas o problema é que ele tinha 2 autos de infração e ele numerou erroneamente o auto de infração, né? A interposição da defesa. Alguém tem alguma dúvida? A representação fiscal quer se manifestar? Eu estou concluindo, vou acompanhar o Dr. Walter. Tá. Vou encerrar os debates, então, e passar ao julgamento dessa votação. Eu estou tendo um problema aqui, Dr. Silvio, Pois não. que eu não estou conseguindo Isso não votar. apareceu aqui para mim confirmar a presença, né? Então, eu não consegui confirmar a presença, não apareceu para mim. Ah, não apareceu? Não. Peraí, então eu vou reabrir os debates. Eu vou fechar aqui o EPAT para tentar de novo, eu não sei o que está acontecendo. Tá. Eu vou verificar quórum de novo aqui. Eu vi muito rápido. Agora apareceu confirmar a presença para mim. Apareceu aqui. Foi. Tá, vou pedir para o Dr. Carlos confirmar a presença de novo também. O Dr. Carlos já confirmou. Só falta o Dr. Rafael confirmar. Confirmei aqui. Confirmou, tá ok. Vou iniciar a votação. Encerrado o julgamento do AIM 4 120.601, ICA Ligas de Alumínio Limitada, recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida provido nos termos do voto do relator, decisão unânime. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da transmissão pelo Hélio que está nos acompanhando agora.